Olá, pessoal. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Esta aula é uma tentativa de fazer um resumo de uma aula anterior que eu gravei há alguns anos, que foi muito elogiada, teve muitos acessos, graças a Deus muita gente elogiou e gostou, e tem aprendido muito com lógica através das regras do silogismo das quais eu falei. Então, nesta aula, eu vou falar um pouquinho sobre essas regras, mas de uma forma um pouco mais resumida e mais rápida, para aquela pessoa que quer passar rapidamente pelo conteúdo. Então vamos direto ao ponto. As regras do silogismo. Se você tem alguma dúvida em relação ao que são termos de um silogismo, o que são a introdução à lógica, eu recomendo que assista outras aulas. Mas agora, se você já sabe isso, você já tem um conhecimento preliminar, vamos diretamente às regras. Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que essas regras não têm necessariamente uma ordem. A gente, na verdade, tem 8 regras. 4 em relação aos termos e 4 em relação às proposições. A primeira regra ela vai dizer o seguinte: nós temos somente 3 termos no silogismo. O termo maior, o menor e o médio. Nesse caso desse silogismo aqui, você poderia pensar que o silogismo está correto, porque aparentemente ele tem 3 termos. Você tem gata, mia e namorada, sendo que gata aqui seria o termo médio. Só que gata não é o termo médio, por quê? Porque aqui ele tem um sentido, aqui ele tem o outro. Olha, toda gata mia, minha namorada é uma gata, logo minha namorada mia. Aqui gata é um termo. E aqui gata é outro termo. Por quê? Porque tem sentidos equívocos, ou seja, sentidos diferentes. Então você tem, na verdade, aqui 4 termos. Então, a rigor, isso aqui nem mesmo é um silogismo. Então, esta regra do silogismo foi desrespeitada por esse motivo. A segunda regra é a seguinte, que vai falar: os termos maior e menor nunca devem ter maior extensão na conclusão do que nas premissas. De novo, igual eu falei, segunda regra, entre aspas, você pode ter ela como terceira, em alguns livros vai aparecer como quarta, não tanto faz. Importante você entender que são 8 regras. Então lá, essa segunda regra vai dizer o seguinte: a gente não pode ter uma extensão maior na conclusão. Lógico, porque se você concluir uma coisa maior na conclusão, significa que ela vai escapar do que está sendo dito anteriormente. Então, quando você for falar todos os americanos são nacionalistas, todos os americanos, a gente sabe que é universal. São nacionalistas é particular. Professor, por que particular? Eu já expliquei em outra aula que, na verdade, o que é um termo particular no caso do predicado? O predicado ele é particular quando ele for predicado de uma sentença afirmativa. E ele vai ser universal quando for predicado de uma sentença negativa, no caso desse segundo aqui. Então vamos lá, na primeira proposição. Todos os americanos são nacionalistas. Americanos é universal, nacionalistas particular. Nenhum francês é americano. Francês é universal e americano também é universal. Por quê? Porque ele é predicado de uma sentença negativa, uma proposição negativa. Nenhum francês, ou seja, universal, nenhum é universal negativa, é nacionalista, é universal. Universal por quê? Porque ele é predicado de uma sentença negativa. Então, o que acontece aqui? Nacionalista aqui é particular, nacionalista aqui é universal. Então, você tem um desrespeito à regra, porque na conclusão, nacionalista tem uma extensão maior que tem na premissa. Há um outro exemplo dessa regra. Todo homem é fã de futebol. Nenhuma mulher é homem, logo, nenhuma mulher é fã de futebol. Olha, todo homem, universal. Fã de futebol, particular. Por quê? Predicado de uma sentença afirmativa. Nenhuma mulher, universal, negativa, não é isso? E homem, universal. Por quê? Porque é uma proposição negativa, então ele é universal. Então, de novo, mulher universal, homem universal. Nenhuma mulher é fã de futebol. Então, você tem o que aqui? Aqui você tem nenhuma mulher universal. Aqui nenhuma mulher universal. Mesma coisa, não é? Tranquilo. Mas aqui, fã de futebol, aqui é universal. E fã de futebol aqui é particular. Professor, mas a gente sabe isso aqui sem precisar de lógica. Olha, muitas vezes a gente tem a aparente verdade. A gente pode acreditar que sabe a verdade porque a gente conhece aquele esquema, aquela realidade. Mas a lógica é exatamente usada para a gente poder chegar às conclusões sem equívocos, sem erros. Então vamos para a terceira regra. O termo médio nunca deve aparecer na conclusão. Essa regra é muito tranquila.
Na verdade, é uma regra que a gente vê de cara. Na hora que a gente bate o olho, a gente percebe. O que é o termo médio, geralmente? Não é aquele termo que vai repetir as duas premissas? Felino aqui ele está repetindo as duas premissas. Logo, ele não pode repetir na conclusão. Em rigor, também não é um silogismo, né? Então, vamos lá para outra regra. A quarta regra. O termo médio deve ser tomado universalmente ao menos uma vez, ou seja, em toda a sua extensão. O termo médio tem que ter toda a sua extensão pelo menos uma vez, né? Então vamos ver lá. Algumas cobras são venenosas. Qual que é o termo médio aqui? Ainda não sabemos. Vamos ver a segunda proposição. Alguns répteis são cobras. Qual que é o termo médio? Geralmente é o que repete, não é isso? Então você tem aqui cobras e cobras. Aqui ele é particular, aqui ele é particular. O termo médio não foi tomado na sua extensão máxima nas duas vezes, né? Foi sempre como particular, ele não foi universal em nenhuma vez, né? Logo, alguns répteis são venenosos. Você pode ter essa conclusão que alguns répteis são venenosos? Sim, pode. Alguns répteis são venenosos. Está certo? Está. Mas você não partiu dessas premissas. Por quê? Porque você pode ter duas situações de diagramas diferentes. Se vocês fizerem aí, vocês vão ver que você pode ter esse diagrama e esse diagrama. Então, você poderia ter uma situação com essas premissas aqui, que essa afirmação aqui seria uma afirmação falsa, né? Então, por isso, você não pode utilizar dessa forma, né? Só por isso, né? Então, porque, lógico, algumas proposições no mundo real, quando a gente analisa o mundo real, fica fácil descobrir, mas algumas não. Algumas a gente precisa analisar bem as premissas para poder descobrir a verdade da conclusão. Vamos agora para outra regra. Essa regra agora, a gente vai começar as regras em relação às proposições. Por exemplo, de duas premissas negativas nada se conclui. Muito fácil. Nenhum francês é americano, uma premissa negativa, né? Ou seja, nenhum francês é o quê? Universal negativa. Nenhum alemão é francês, também universal negativa. Nenhum alemão é americano. Aí, professor, mas está certo, nenhum alemão é americano. Pois é, mas essa conclusão aqui não partiu dessas premissas, né? Se você for colocar nos diagramas, você vai ver que vai ter duas possibilidades de diagramas ou mais. Então, quando acontecer de você ter mais possibilidades de diagramas, você já foge à regra do silogismo. Eu ensino a fazer diagrama em outros vídeos aí, né? Vamos lá, sexta regra. De duas premissas particulares, nada se conclui. Então, vamos ver uma violação dessa regra. Algumas cobras são venenosas. Alguns répteis são cobras, alguns répteis são venenosos. Aqui eu coloquei esse pezinho aqui, gente, mas na verdade a gente está olhando a premissa como um todo, a gente não está olhando mais os termos, tá? Isso aqui não precisa preocupar com o fato dos termos particulares. Lógico que quando a gente vai analisar os silogismos, a gente olha tudo, os termos, as premissas, mas aqui a gente está olhando a proposição completa. A proposição, essa premissa aqui, ela é particular. Essa aqui também é particular. Né? E isso é um problema, né? Isso viola a regra do silogismo. Outra questão também é em relação à força das premissas, né? Aqui eu fiz um esqueminha só para vocês entenderem. A força das premissas começa assim. A universal afirmativa seria a mais forte, a universal negativa a mais forte depois da afirmativa. Né? Depois nós temos a particular afirmativa e a particular negativa, que seria a mais fraca de todas, né? De acordo com aquele quadro lógico dos opostos que a gente viu em outra aula. Né? Então, a partir disso, a gente pode estabelecer a sétima regra. A conclusão acompanha sempre a pior premissa, particular, negativa, etc., quando houver. Então, por exemplo, todos os homens são felizes. Alguns homens são inteligentes. Logo, todos os inteligentes são felizes. Olha, qual que seria a pior premissa aqui? A pior premissa seria aqui, olha, não é isso? Alguns homens são inteligentes. Eu estou pegando a premissa mais forte. Não, eu tinha que pegar a premissa mais fraca. Então, essa daqui, ela já violou essa regra, né? Outro exemplo que é muito bacana é esse daí, olha. Todos os cisnes são negros. Alguns pássaros são cisnes. Logo, todos os pássaros são negros. Né? Aí, a gente bate o olho e a gente já vê que está errado. Por quê? Porque a gente já conhece na realidade, né, que os pássaros não são todos que são negros. Mas você tem que olhar se essa conclusão partiu dessa premissa. Né? Então, a gente pode dizer que todos os pássaros são negros a partir dessa premissa? Não. A conclusão ela deveria ser o seguinte: alguns pássaros são negros, né? Aí poderia ser, né? Só que aqui o que você tem? Uma conclusão que está partindo o quê? Todos os pássaros. É que você tem alguns pássaros. Vamos lá, uma oitava regra. Se as premissas são sentenças afirmativas, a conclusão não pode ser negativa. Lógico, premissas afirmando, a conclusão não pode negar.
Se todos os homens são mortais e Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Eu não posso negar isso. Tá óbvio? Tá. É óbvio que essa afirmação está incorreta, né? Mas há casos em que a gente acaba se enganando, né? Porque às vezes a proposição é tão complexa que a gente não verifica isso. Então, se a premissa estiver afirmando, a conclusão não pode negar. Outro exemplo disso aí é esse caso aí, olha. Todos os canídeos são mamíferos. Mamíferos são vertebrados. Logo, alguns vertebrados não são canídeos. Né? O que significa isso? Olha, nós temos uma afirmação. Todos os canídeos são mamíferos. Beleza. Ok, está afirmando. Mamíferos são vertebrados. Está afirmando. Alguns vertebrados não são canídeos. Você pode concluir isso? Olha, é verdade, alguns vertebrados não são canídeos. Mas, para essa conclusão estar certa, teria que ser assim. Alguns vertebrados são canídeos. Ou seja, porque ela teria que também afirmar, já que as premissas estão afirmando. Então, esta é a violação dessa regra, desse silogismo. Né? Então, eu espero que tenha ficado claro, gente. Lógico que aqui esta aula foi muito resumida e muito rápida. Tem uma aula que eu explico um pouco melhor, mais detalhadamente, se vocês tiverem curiosidade, né? E qualquer dúvida, crítica, sugestão, pode deixar nos comentários que a gente volta, revisa. Tem exercícios também. Tem uma aula que eu faço alguns exercícios com essas regras, que é muito tranquilo de aprender, né? Quando a gente vai pegando a prática, rapidamente a gente já vai identificando os erros do silogismo. Até a próxima aula.